Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para hoje abordarmos o tema do livro Sinal Verde, Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O tema é modos desagradáveis. Inicialmente, quando estava preparando essas reflexões, me afigurou que era uma cartilha para crianças, no máximo os jovens, que precisassem de uma correção educacional do ponto de vista do comportamento. Mas à medida que fui buscando no Evangelho os temas correlatos, eu vi que diz respeito a todos nós. Não se prende à idade cronológica do corpo físico, de vez que, segundo os espíritos luminares que codificaram a doutrina espírita, eles nos afirmam que todos nós, espíritos vinculados à Terra, com exceção de Jesus, é lógico, somos ainda crianças espirituais. Então nós vamos ver no decorrer dessas frases curtas, sintetizadas, do espírito André Luiz, que diz respeito a todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor em Bordeaux, 1863, escreveu uma mensagem intitulada O Homem no Mundo, em que ele nos diz: vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. E cada época, ela é marcada por costumes, por hábitos. Ele diz mais: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Ou seja, o que para nós é comum, é perfeito, é ideal, para o outro é o contrário. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, ou seja, alegres, mas que a vossa jovialidade seja a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura, ou seja a nossa alegria, a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Então o Evangelho de Jesus, assim como Jesus, vem falar à nossa alma, ao nosso espírito imortal. Estamos na Terra envergando uma indumentária, um corpo físico. Para quê? Qual que é o objetivo principal de tudo isso que nós estamos passando e já passamos? E ainda vamos passar? É o nosso progresso moral e espiritual. Então nós precisamos cogitar do que trazemos efetivamente em nosso espírito imortal. Mas isso é uma coisa difícil de constatar. E somente uma observação de nossa parte, muito criteriosa, é que poderá nos dizer em que ponto que nós estamos, o que nós precisamos melhorar. Então, caríssimos irmãos, esses modos desagradáveis que devemos admitir não são por nós praticados 100%, é uma vez ou outra. Eles denunciam o que nós trazemos por dentro, ainda de imperfeições. Então vamos iniciar aqui nas frases para que nós possamos discorrer
e os nossos irmãos meditar juntamente conosco. Com sinceridade. Porque se nós estamos verdadeiramente querendo alcançar a felicidade, essa felicidade não existe com as imperfeições, pululando em nosso interior e se manifestando em nossa vida através das nossas atitudes, sejam mentais, verbais, emocionais ou físicas. Então, o nosso viver, o nosso conviver, vem nos trazer essa oportunidade de autoanálise, mesmo depois de praticado esses modos desagradáveis. Ele inicia dizendo para nós: o que são os modos desagradáveis? Manejar portas a pancadas ou pontapés. Na leitura do evangelho intitulado A Cólera, Hahnemann, em Paris, 1863, escreveu o seguinte: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, ou seja, são do espírito, não são do corpo físico. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. E de que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Então nós podemos tudo em relação a nós mesmos. É fácil? Não, não é fácil. Precisa de muita persistência, de muito autovigilância, de práticas que venham a cultivar a virtude em lugar do vício, da imperfeição. Então tem atividades que nos predispõem mais à calma, à paciência, à serenidade, enquanto que outras nos predispõem mais à violência. Aqueles que não sabem, caríssimos irmãos, até a música. Essa música de fundo que nós estamos ouvindo é uma música que predispõe à calma, à serenidade, à reflexão interior. Porque o instrumento nela utilizado é de corda. Mas os instrumentos, numa música agitada, ela sobrecita as emoções e até a violência. Olhem bem como que nós precisamos saber aproveitar os recursos que estão à nossa volta. Então não é o corpo que dá cólera, porque antigamente se falava que é porque eu sou de raça tal, de etnia tal. Eu puxei do meu pai, eu puxei da minha mãe. Sim, nós convivendo vários anos com uma pessoa, se nós não temos a administração sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos sim copiar a outra pessoa. Mas é uma coisa que nós precisamos evitar. Por que Jesus aceitou e divulgou o título de mestre, de senhor? Porque mestre é aquele que ensina. E quem aprende, copia, acompanha. Quem é o senhor? É aquele que manda. E quem é aquele que serve? É aquele que obedece. De forma disciplinada. Continuemos. Arrastar móveis com estrondo e sem necessidade. Às vezes, ou muitas vezes, nós temos necessidade de chamar atenção. Hoje temos tantas coisas materiais e damos tanto valor a elas, por quê? Porque elas adulam o nosso orgulho. O homem acha que ele é o responsável por tudo que existe no mundo. Orgulhosamente ele diz: somos civilizados. Mas uma coisa que nos falta, e a nossa alma sente essa necessidade,
é de atenção. É de alguém que sente conosco, olhando nos nossos olhos e nos ouça, para que nós possamos abrir o nosso coração. É mais fácil abrir o coração falando com o outro. Depois a gente vai escutar o que a gente falou. Ou esse outro, se for realmente nosso amigo, vai dar um feedback, dizendo sinceramente da sua opinião, falando em que ponto que nós estamos certos ou errados, segundo o parecer dele. Então nós às vezes fazemos esses atos involuntários, incomodamos aqueles que estão mais próximos de nós por causa dessa nossa necessidade de atenção. Censurar os pratos servidos à mesa. Ora, caros irmãos, aonde está a nossa gratidão? Nós colocamos aqui uma criança com um prato cheio de legumes na frente. Já é bem conhecido, né? Sobretudo de todas as mães. Tem crianças que, por causa da televisão, só quer comer os enlatados, os embutidos, os ensacados. E se a mãe e o pai deixam, ele vai querer só isso. Mas nós não estamos falando de crianças que também precisam ser bem educadas pelos pais. Mas para isso, elas têm que ser educadas pelos pais. Não é pelos comerciais, não é pela televisão, não é pelo celular. Mas o nosso assunto de hoje não é esse. Mas e nós adultos, que às vezes agimos dessa mesma forma, com o nosso pai, com a nossa mãe? Chegamos e reclamamos. Porque tem dois tipos de carne, mas não tem a carne que a gente gosta. Não está do jeito que a gente quer. Então isso é uma ingratidão muito grande. Será que nós não estamos tendo olhos de ver em quantas mesas não tem nem o que comer? Ou nós estamos simplesmente ignorando isso para poder agir como espíritos caprichosos que somos? Sentar-se desgovernadamente. Vamos analisar a posição daquele rapaz lá. Uma posição de desleixo, de desatenção. Como dizer assim, não estou nem aí para nada. Que tudo se dane. Existe uma corrente holística que trata justamente desses sinais corporais. Tem tudo a ver. Então nós precisamos nos analisar. E também saber receber as críticas dos nossos irmãos em humanidade. Não importa se são críticas construtivas ou destrutivas. Todas são importantes para quem quer melhorar. Porque se nós ainda não temos a capacidade, a acuidade de nos analisarmos a nós mesmos e nos modificarmos, nós precisamos dos outros. Por isso nós estamos corporificados na Terra. Assoar-se, ou seja, assoar o nariz e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto com os outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. A gente pode falar assim, mas eu não faço isso é um absurdo. Mas quantas vezes a gente à mesa, almoçando com os nossos familiares, nós começamos a falar de um assunto que para nós, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, nós que mexemos com certas coisas, é comum, a gente não pensa no outro e começa a falar coisa que vai tirar o apetite das outras pessoas. São modos desagradáveis. Nós precisamos pensar no outro. Se nós ainda não conseguimos pensar em nós com amor, nós precisamos começar pelo outro. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Uma falta de educação, de sensibilidade. No capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, falando para nós sobre as injúrias, violências,
sobre modos desagradáveis de uma maneira geral, Kardec comenta o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Então nós não estamos fazendo favor para ninguém, não. Nós estamos cumprindo com a lei divina. E sempre que descumprimos com a lei divina, nós estamos em desacordo com essa lei, criando o mal de nós para o mundo, e nós já repetimos aqui várias vezes. Esse mal vai retornar a nós e nós vamos ter que transformar ele em bem. E isso vai se chamar sofrimento. Então, se a moderação, a brandura, a paciência, a afabilidade é uma lei, ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês que alguém usar para com seus semelhantes. Toda atitude como essa daí, dessa moça aí bocejando. Não precisa de ser desse jeito. A pessoa pode ter tido uma noite difícil, né? Pode não ter conseguido dormir, ela pode ter tido um filhinho que está aí naquela idade de nascer os dentes, não conseguiu dormir, com a criança chorando, mas precisa dela fazer esse gesto de uma forma escandalosa, para demonstrar para quem está ali do lado dela ouvindo a mesma coisa e para quem está falando que ela está desatenta. Então, na época dos judeus, dos hebreus, né, na época, eles tinham o costume de dizer a palavra raca, virava para o lado e cuspia quando passava as pessoas. Que pessoas que eram essas? Nós já falamos isso aqui em algum estudo. Quem era crucificado era a pior ignomínia que existia. E não somente o crucificado, a família que ficava viva do crucificado era toda desdenhada pelos hebreus. Então a família tinha que mudar daquele povoado. Porque, sendo hebreu, ninguém podia ter relacionamento com aquela pessoa. Acontecia isso, a pessoa passava, cuspia de lado, falava raca, como uma expressão de desprezo profundo. Porque assim como o crucificado não valia nada, a família também não valia. Jesus se reportou a essa situação, reprovando esse costume dos hebreus. Que, diga-se de passagem, não foi uma lei de Deus, foi uma lei de Moisés. Para aquela humanidade daquela época. Precisava dessa disciplina. Então ele vai até mais longe, Jesus. Ele ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Então, olha bem, como que é importante o nosso proceder com relação aos outros. Se nós procedemos assim com relação aos outros, como que nós estamos procedendo com relação a nós mesmos? Que consideração que nós estamos tendo? Que bem que nós estamos demonstrando querer? Que paz que nós efetivamente desejamos? Se nós estamos plantando tudo isso em desacordo com a lei divina. Falar como quem agride. Nós fizemos questão de colocar essa imagem. Essas imagens que nós elaboramos aqui, nós pesquisamos. Antigamente, nós usávamos a espada para tirar a vida do nosso semelhante. E quando nós falamos antigamente, não é tão antigamente assim, não. 500 anos, 600 anos não são muitas encarnações. O mundo evoluiu muito? Evoluiu. Mas hoje nós temos uma outra espada, tão ou mais afiada do que a espada de metal que a gente utilizava nas épocas medievais, que é a língua. Nós ferimos profundamente. Somos hábeis em descobrir o ponto fraco do nosso semelhante. A ferida. E remexer essa ferida. Então nós agredimos sim. Efusões afetivas exageradas em público. Ora, caros irmãos, não são todos que vão receber isso aí de bom grado. Mesmo porque a maioria de nós é carente, como já dissemos anteriormente.
carente de atenção, carente de afeto. Então nós estaremos agredindo esses nossos irmãos. No fundo, eles vão achar um absurdo. Olha como esses jovens estão olhando esses dois se abraçando. O que cada um deles está pensando? O que cada um deles está sentindo? Então nós precisamos ser contidos. Como diz o nosso irmão, nós estamos vivendo com espíritos de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Interromper a conversação alheia. A pessoa perde o raciocínio dela. Nós precisamos respeitar mais o outro. Não é só falando de racismo. É nos mínimos gestos. Assim como uma casa é construída tijolo a tijolo, a nossa educação, a nossa polidez, para não ser só um verniz social, ela tem que ser também construída tijolo a tijolo, de dentro para fora, gesto por gesto. A gente admira muito uma pessoa muito educada, né? Uma dama de sociedade, um gentleman, né? Que hoje em dia nem existe mais. Mas por que a gente não se transforma num? Basta a gente querer. Nós podemos mudar tudo em nós, ao invés de ficar preocupado com o outro. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Então, na leitura intitulada Obediência e Resignação, Lázaro, em Paris, 1863, escreveu assim: cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, o progresso, as invenções, no nosso caso agora, mais recentemente, a tecnologia. Seu vício, a indiferença moral. A indiferença moral. Os maus hábitos, os modos desagradáveis. Isso tudo é muito comum. Incomum é a pessoa levantar, sair da sua cama, abrir o portão da sua casa e sair alegre dando bom dia para todo mundo. As pessoas vão chamar essa pessoa de louca. Estou mentindo, caros irmãos? Vocês que estão me ouvindo. Tem uma pessoa da nossa família que me contou que faz isso. Eu achei muito interessante. Mas ela também falou que ela fica muito triste quando alguém responde ela de uma forma brusca, violenta, achando que ela está sendo cínica. Olha bem. Submetei-vos, diz Lázaro. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso. Que progresso que ele está falando? O nosso progresso aqui da Terra? O progresso que trouxe o celular, que trouxe o computador? Não, ele está falando do progresso espiritual. Nós estamos numa fase de transição, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Para que esse planeta se regenere, tudo nele que está em desacordo com a lei divina tem que se modificar. Então as energias cósmicas que estão trabalhando o planeta de fora para dentro está mexendo com tudo, inclusive com o que nós carregamos dentro de nós mesmos, principalmente nós encarnados. A podridão vai emergir através, inclusive, desses modos desagradáveis. E nós precisamos saber ler em nós mesmos para poder correr atrás da virtude que se contraponha, que assuma o lugar dessa imperfeição, se nós quisermos continuar no planeta Terra, como encarnados ou desencarnados. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento.
Nós que somos os guias da humanidade em marcha, os chicotearemos com duplo esforço do freio e da espora. Os guias da humanidade. A lei de amor e de justiça agindo em nós e por nós. Duplo esforço do freio e da espora. Aquele que não conseguiu se domar é como um animal. O que se faz com o animal? Freio e espora. A lei divina usa. Através da lei do retorno. Então, caros irmãos, espero que com essas nossas reflexões, cada um dos nossos irmãos venham aí a meditar, venham aí a se esforçar mais um pouco em fazer a sua autoanálise diária, nem que seja no final do dia. Em saber ouvir com maior paciência as críticas, o que os irmãos, sobretudo aqueles do lar, que falam sobre ele. Vamos dialogar mais, vamos perguntar. Vamos conversar uns com os outros. Sinceramente, humildemente, para que nós venhamos a nos corrigir mais rapidamente. Nós estamos reparando, o mundo está mostrando para nós que antes uma pessoa plantava o mal, hoje ele ia colher na encarnação seguinte, daí 2 encarnações. Nós vemos isso nos romances aí, nos livros psicografados. Hoje em dia não está sendo mais assim não, a pessoa está plantando hoje, está colhendo amanhã. E é amanhã mesmo. Não é na vida seguinte. Porque essas energias cósmicas estão mexendo com o nosso interior. Para nós espíritos continuarmos aqui no planeta Terra, nós precisamos demonstrar uma boa vontade, pelo menos, em melhorar, em modificar, em se adaptar à lei divina, em perdoar, em ser mais paciente, mais manso. Nós trazemos a guerra dentro de nós, caros irmãos. A gente fala que quer paz, que não tem paz, mas nós somos os primeiros a gritar, a xingar, a entrar em litígio com os nossos irmãos. Não queremos resolver as coisas de forma calma, de forma tranquila. Não queremos ceder. Não queremos perder. Por quê? Por causa do apego. O apego ao ganho, o apego às coisas materiais. E nós estamos aí em meio a essa pandemia tendo que perder. Tendo que perder. Tem pessoas que dizem: eu não vou entregar meu filho, não vou entregar meu pai, minha mãe. Eles são meus, Deus não pode levar. Ora, caros irmãos, se chegou a hora daquela pessoa. Aqueles que estão desencarnando com resignação, com paciência, eles estão sendo recebidos e acolhidos do lado de lá com muito carinho, com muito amor. E como mártires. Mas aqueles que ficam aqui revoltados, o que eles estão plantando? O que eles estão fermentando dentro deles? Nós não devemos ser obedientes e resignados a Deus? Não é Ele que diz quem nasce e quem desencarna, quem volta para o plano espiritual? Isso sempre foi assim. Por que hoje tem que ser diferente? E nós vamos então passar a nossa oração. Porque a prece vem sanear em nosso campo mental, em nosso mundo emocional, tudo que está em desacordo com Deus. Agradecemos a essa espiritualidade amiga, que não nos desampara. A essas equipes espirituais que visitam cada lar, que fluidificam essas águas sobre a mesa. Esperamos, com muita fé, com muita confiança, que cada um dos nossos irmãos desse grupo esteja acendendo essa luz em seus lares, que estejam conseguindo reunir os seus familiares,
em torno dessas reflexões nesse período, possibilitando a espiritualidade abençoar a todos, mas também de recolher essas nossas humildes orações, que serão com certeza transformadas em bênçãos sobre nós, mas também sobre os nossos irmãos de humanidade que estão passando por momentos difíceis, de provas e expiações. Então vamos neste momento orar aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Deus seja louvado. Graças a Deus. Louvado seja nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus, muita paz, muita gratidão a todos. Continuemos orando, meus irmãos. Nós não sabemos ainda o que nos aguarda. O que nós estamos constatando em tudo aquilo que nós recebemos de forma televisada ou pelos rádios é que a maioria da humanidade ainda não está desperta para tudo isso que está acontecendo. Não estamos vendo demonstrações de obediência, de resignação, de disciplina. Então, oremos e confiemos em Deus. Mas a justiça divina será praticada até o último ceitinho. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo, as próximas reflexões. Muito obrigado a todos.